paz do Senhor, amados irmãos e amigos no Brasil e fora do Brasil. Sou o pastor missionário Daniel e nesta sexta-feira eu quero orar em prol de todas as nossas famílias, tanto no Brasil como fora do Brasil, pedir a bênção, o milagre, o agir, o mover de Deus. Mas primeiramente eu quero pedir ao Deus vivo de Israel perdão e misericórdia, para que eu possa entrar na presença de um Deus Pai que é santo, santo, santo é o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e orar em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, pedindo a Deus o perdão, o agir, o mover de Deus, a presença de Deus. Amados, a necessidade do orar, do clamar, do pedir a Deus é algo real, verdadeiro, preciso. Todos os dias orai sem cessar. Estar em constante oração e clamor a um Deus todo-poderoso. Nós temos que entender que precisamos orar porque nós somos totalmente, precisamos de Deus, totalmente dependentes de um Deus Pai todo-poderoso. Dependemos tanto no ir como no vir, como no dormir, como no acordar. Dependemos da proteção, dos livramentos de Deus, da bênção de Deus, do agir e do mover de um Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Mateus 28:18, o Senhor Jesus Cristo, ele disse: e o Pai me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão por todas as partes da terra e ensine os meus ensinamentos. E aqueles que crerem nestes ensinamentos, batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aqui nós podemos ver claramente que Jesus Cristo, ele é um Deus todo-poderoso. O próprio Deus Pai, o Deus de Israel, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, deu para Jesus todo o poder e toda a autoridade. Por isso nós cremos, glória a Deus, aleluia, no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. Buscamos a presença de Deus todos os dias, clamamos a proteção, os livramentos de Deus todos os dias. Amados, não somos nada sem Deus, porque nós vivemos num mundo onde diz a Bíblia, jaz do maligno, e o príncipe deste mundo se chama Satanás, o ladrão, aonde diz em João 10:10, o ladrão que só veio para roubar, matar e destruir. Na parte A diz assim, na parte B deste versículo diz: mas Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Glória a Deus, aleluia. Aqui nós vemos de um lado um ladrão, um bandido que veio para roubar, matar e destruir, e do outro lado alguém, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, o Todo-Poderoso, que veio para trazer vida e vida em abundância, trazer esperança, trazer, glória a Deus, aleluia, uma esperança de uma vida eterna, de uma eternidade com Deus, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse que eu subirei ao Pai e prepararei moradas celestiais para a minha igreja. Quem é a igreja do Senhor Jesus Cristo? Será que a igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja idólatra? Será que a igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja ocultista?
Será que a igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja supersticiosa que crê em amuletos? Ou é a igreja que crê nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, como diz em João 8, 31, 32. Em João capítulo 8, versículo 31, diz assim: se vós permanecedes na minha palavra e nos meus ensinamentos, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, no versículo 32. Primeiramente, permanecer nos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Amados, hoje nós vemos várias denominações religiosas, cada uma agindo do seu jeito, da sua maneira, e nós vemos vários escândalos, heresias, falsos ensinamentos, porque as pessoas querem fazer do seu jeito, não do jeito de Deus na grande maioria. Nós vemos muitos falando em várias denominações religiosas, até religiões centenárias, evangélicas, que Jesus é o único e suficiente Salvador. Isto é um lema pregado, uma frase, que Jesus Cristo é nosso único e suficiente Salvador. Quando nós olhamos em Mateus 28, 18, nós vemos Jesus Cristo dizendo que o Pai me deu todo o poder no céu e na terra. Todo o poder. Ali nós vemos que não foi dado para Jesus uma porção de poder, ou um pequeno poder, ou um pouco de poder. Jesus não falou assim: e o Pai me deu um pouco de poder, ou um pouco do seu poder. Ele disse: o Pai me deu todo o poder. E aí nós vemos muitas denominações religiosas, aonde eles pregam que essa pessoa não guardar um dia não vai ser salvo, se a pessoa comer tais alimentos vai ser impuro, e os impuros não vão ser salvos, se a pessoa vestir tal roupa, a pessoa também não vai para o céu, porque ela é uma mundana. Se a pessoa não pagar isto para Deus, ele é um ladrão, e ladrão não vai para o céu. E aí eles se esquecem de Atos 4:12. O que diz Atos 4:12? Não existe outro nome, nem no céu ou nem na terra, a qual o ser humano possa ser salvo, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o próprio Deus de Israel deu para Jesus Cristo todo o poder no céu e todo o poder na terra. O Jesus tem todo o poder, sim ou não? Aqui nós temos que entender, amados irmãos, que o ser humano, ele tenta fazer do seu jeito, do jeito muitas vezes mais lucrativo, mais pensando no financeiro, porque se pegar o jeito do Senhor Jesus Cristo, ele não vai trazer o financeiro para as pessoas do jeito que muitos fazem, aonde eles batem forte
em arrecadações, em práticas que vão trazer um resultado financeiro, aonde, se você olhar para vários líderes religiosos de várias denominações religiosas, você vai ver verdadeiros milionários, alguns bilionários, não por pregarem os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo como prioridade nas suas denominações religiosas. Eles falam em Deus, eles falam em Jesus, eles falam no Espírito Santo, eles falam em alguns versículos da Bíblia, mas ali no meio tem um leque, um recheio de ensinamentos que Jesus Cristo não ensinou, ensinamentos para que eles venham atingir os seus alvos financeiros, ofertas de 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, vender objetos, imagens, ídolos, amuletos, ofertas de tanto valor, você dá tanto para Deus te dar tanto. Se você não pagar isso, você é um ladrão. Aí começa a ameaçar as pessoas, começa a usar a manipulação, a extorsão, para assustar, apavorar. Muitas pessoas acabam doando e dando tudo que tem por medo de ir para o inferno. Tem mais medo da religião e dos seus líderes, temem mais a religião e os seus líderes que o próprio Deus de Israel. Nós temos que entender, glória a Deus, aleluia, que a salvação no Antigo Testamento era pela lei e no Novo Testamento é pela graça. Você não precisa pagar para ser salvo. O próprio Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida. O preço foi pago na cruz do Calvário, o preço do sangue inocente do Filho de Deus, para que todo aquele que venha nele crer não venha perecer, mas venha ter a vida eterna. Amados, hoje nós vemos várias pessoas que ainda acham que precisa pagar para ser salvo. Nós vemos no livro de Hebreus que a nova aliança é superior à antiga. Se não fosse assim, não seria necessário fazer uma nova aliança. Mas muitos líderes ainda continuam pregando práticas da antiga aliança e tentam encaixar algumas práticas na nova, para ter um aval. Olha, está aqui uma prática tanto na antiga como na nova. Ali nós vemos algumas práticas que vão trazer o financeiro, arrecadações, aonde nós vemos muitos homens e mulheres de Deus que são sérios, que investem o dinheiro na obra de Deus, usam de forma correta, mas alguns acabam desviando este dinheiro para o seu benefício próprio, mansões, iates, carros importados, mansões milionárias, aonde nós vemos líderes de várias denominações religiosas que ostentam o seu glamour, a sua fama, a sua fortuna, os seus bens, de várias denominações religiosas, enquanto muitos dos seus membros, dos seus adeptos religiosos, muitos passam dificuldade. Aí muitos poderão dizer: ah, mas sempre haverá pobres.
Mas será que eles são Deus? Eles são deuses poderosos. Eles têm que ter do bom e do melhor, do importado, do luxo e do glamour, enquanto muitos têm que passar necessidade, dificuldade. Esta é a ideia deles, de líderes. E assim nós vemos vários e vários. Falam em Deus, falam em Jesus, porque aquilo ali são um comércio, uma indústria. Usam o nome de Deus e o nome de Jesus Cristo como mercadoria. Deixam de ser homens e mulheres de Deus, missionários de Deus, para serem mercenários do diabo. Porque Deus não tem mercenário, mas sim missionário. Deus não tem lobos, mas sim ovelhas. Quantos trabalham para Deus de graça? O apóstolo Paulo fazia tendas para sobreviver. Mas hoje, muitos líderes, eu não posso fazer isto, eu tenho que viver, como diz a palavra de Deus, quem prega o evangelho, que viva do evangelho. Mas não está escrito assim, quem prega o evangelho, explore o evangelho, manipule. Não está escrito isso, engane. Quantas pessoas estão sendo enganadas, manipuladas, acorrentadas? Quantas pessoas estão seguindo ali algumas nações religiosas pela opressão, pelo medo? Defendem líderes corruptos com unhas e dentes. Quando você fala contra uma prática, você é um rebelde, você é um desviado, você é um endemoniado, você está falando contra um homem de Deus, amados. Quem escuta as minhas pregações já deve ter notado que eu não cito nome de denominações, na grande maioria, muito difícil, e nome de líderes religiosos. Eu cito situações que acontecem, e eu creio que muitos irmãos que são inteligentes, espirituais, já vão identificar líderes e denominações religiosas. Quem não ajunte, que não espalhe. Citar nomes não vai ajuntar em nada, não vai ajudar em nada, só vai espalhar cada vez mais. Escândalos só atrapalham. Mas o povo de Deus deve abrir os seus olhos, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele disse que nos últimos tempos vai aparecer falsos profetas, falsos cristos, falsos mestres. Jesus também diz que, se possível, Satanás irá enganar até o povo escolhido de Deus. Quantas pessoas em várias denominações religiosas sendo enganadas, manipuladas, ludibriadas, dando a sua vida e a sua alma por essas denominações religiosas e por esses líderes religiosos. Se você falar para ele, ele vai dizer para você:
não tem importância, irmão. Eu não faço isso. Eu não faço o que ele faz. Se ele está no pecado, se ele está errado, o problema é dele. Amados, se fosse assim, para que muitas pessoas pregam para as pessoas que estão na igreja idólatra saem da igreja idólatra? Pedem para elas saírem, porque a idolatria é algo condenado por Deus. Mas quando é nas igrejas evangélicas, e ali tem a heresia, ali tem os falsos ensinamentos, não, aí não pode. Tem que ficar até a morte naquela denominação. Tem que ficar até o fim. Os idólatras, os ocultistas, os místicos, que estão em algumas denominações religiosas, eles têm que sair delas. Mas alguns evangélicos que estão sendo dominados, acorrentados, manipulados, estes têm que permanecer até o fim. E aí, quando se fala contra algumas práticas, muitos vão te chamar de rebelde. Isso ali é um que não aceita ser liderado. Ele não aceita o comando do líder máximo religioso. Existem algumas nações religiosas que têm o líder máximo, o Deus na terra. Falam do líder de Roma, mas muitos, até aqui no Brasil, têm o seu líder, que é ainda mais avacionado. E muitos idolatram de tal forma que chegam a idolatrar este líder. E tem vários. De nações evangélicas, pentecostal, centenária, aonde tem líder avacionado, idolatrado. Eu já conheci pessoas que botam um retrato do seu líder na sua casa. Isto pode. Mas se botar a imagem de outra coisa, é idolatria. Tem pessoas que são tão ignorantes, hipócritas, que nem sabem mais o que é idolatria. Acho que idolatria é só imagem, ídolos, santos da igreja romana, e o resto tudo você pode ter. Pode idolatrar o seu líder, pode idolatrar a sua casa, o seu carro, pode idolatrar o que você quiser. E isto não é idolatria. Porque, amados, são manipulados, enganados por lobos que se esquecem o que é certo e o que é errado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus venha abençoar a todos os amados irmãos, e que estas palavras venham ajudar, venham acrescentar. O meu trabalho não é defamar as religiões, por isso eu não cito o nome delas. Não é defamar líderes religiosos, por isso eu não cito o nome deles. Nesta pregação, eu falei sobre a religião romana, os irmãos vão saber qual é. Algumas denominações religiosas evangélicas, que eles idolatram seus líderes. Os irmãos também, alguns vão saber quem são. E cada um faz o que quiser, amados. Cada um segue o seu caminho. Mas eu quero vos dizer que o único caminho que leva as pessoas até Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré. João capítulo 14, versículo 6. Cada um pode fazer do seu jeito e seguir o seu caminho, mas o único caminho que leva as pessoas a Deus se chama Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor. Agradeço a todos que estão orando uns pelos outros, família por família, irmão por irmão. Agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal Missionário Daniel. Que o Deus Pai, o Deus vivo de Israel, venha trazer cura, milagre, libertação
prosperidade, proteção e livramentos em todas as famílias que ouviram este áudio até o fim, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu oro a um Deus Pai Todo-Poderoso, que Deus venha abençoar as nações, abençoar Israel, abençoar Jerusalém, trazendo paz em Israel. Precisa ter paz nas famílias, paz no Brasil, paz na Ucrânia, paz na terra. Orando pela paz, pela cura, pelo milagre, pela libertação, pela transformação, pela cura de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por todas as nossas famílias, para que Deus venha abençoar a nossa vida espiritual, emocional, sentimental, material, que Deus venha nos dar sabedoria que vem do alto de Deus, não sabedoria terrena e diabólica, quanto muitos estão buscando esta sabedoria. A sabedoria que eu peço vem do alto, vem do trono de Deus, do Deus vivo de Israel. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus venha nos proteger e nos livrar de todas as obras do diabo. Que todo mal nesta sexta-feira venha ser queimado, destruído. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todas as obras do diabo, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, 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 amados de Deus.